Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira e Inglês. Hoje a gente vai trabalhar com o dare to be nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. O verbo dare to be significa o verbo existir em inglês. É quando a gente quer dizer que tem coisas em determinados ambientes que tem ou não tem, tá? Então a gente vai saber como é que vai fazer isso. Muito bem, segue aqui comigo para a gente conferir como é que vai se desenrolar esse assunto. Let's go! Aqui, vamos começar com a forma afirmativa, tá? A gente vai observar essas duas figuras, que a gente vai retomar lá os objetos escolares que a gente falou da outra aula, né? Então a gente vai pensar aqui sobre os objetos escolares, se tem ou não tem um ou mais objetos, tá? Então bora ver lá. Nessa primeira figurinha ali a gente tem, ó, singular é porque é só um, né, objeto. Muito bem. Então eu posso dizer que existe ou existem cadernos. Pensou aí? Com certeza você deve ter pensado que existe só um caderno. Então em inglês a gente vai chamar esse existe uma coisa só de there is. There is a book. Existe um livro, tá? A gente viu que só tem um, então a gente vai falar there is para existe uma coisa, tá? E o giz de cera ali, pessoal, que a gente chama de crayon. A gente percebeu aí que tem mais de um, né? Então a gente vai dizer que existem. E existem em inglês é there are. There are crayons. Veja que ele está em plural, ó. Porque eu sei que é mais de um giz de cera. Então, ó, crayons. Existem. Preste atenção nessas palavrinhas aí, tá, pessoal? There is, existe. E there are, existem, tá? O there is singular e o there are plural. Você já percebeu que um é um e o outro tem mais de um objeto. E aí a gente vai chamar de plural, né? Segue agora para frases afirmativas. O que é que eu vou mudar dessa frase para acrescentar a negativa? Vamos ler. E agora, como é que eu digo não existe um livro e não existem giz de cera? Certo? Como é que eu digo não existe? Que a gente vai falar de negativo é a palavra não em inglês, né? Então segue comigo. Não existe, no singular é there is not a book. Não existe, there is not. Certo? Veja que o not vai vir depois do there is. Fechamos aqui? Não existe, there is not a book. Veja que eu botei um X porque não existe, que é só para a gente mentalizar a figura, tá? E não existem gizes de cera. There are not crayons. There are not, porque não existem. Se liga nessa frase. There are not, não existem. E there is not, não existe. E a última figura é, como é que eu transformo essas perguntas que eu queria saber, essas frases que eu falei, perdão, em perguntas. Como é que eu digo assim, existe um livro realmente nessa minha bolsa? Lembra daquela brincadeirinha da outra aula? Será que existe realmente um livro? Como é que eu faria essa pergunta? Is there a book? Existe um livro? Veja que mudou uma coisa aqui, né, pessoal? Veja que is there existe para perguntas e veja como é que é existe para afirmações. E para afirmações, ó, é there is. E lá na pergunta é is there. Veja que a gente trocou, ó, a posição. Viu aí? Como é que eu digo existem? Are there. Veja que lá na afirmativa existe para afirmar é there are e para perguntar inverte, ó, fica are there. Viu aí que virou pergunta por causa da troca, né, pessoal? Se ligou aí? Vamos seguir. Nossos exercícios começam agora. Então, passe essas palavras para inglês. Como é que eu digo existem no plural em inglês? Bora ver lá. Vamos voltar aqui. Existem. Existem. Aqui no exemplo aí existem gizes de cera, mas existem é o pretinho aqui, ó, do lado direito da sua tela, ó. There are. There are significa existem. Eu vou lá, ó, lá no meu exercício e boto, ó, there are. E não existe, pessoal. Deixa eu ver se tem. Não existe. Bora ver onde é que tem. Não existe negativo, ó. Não existe é there is not. Certo? Aí eu boto lá, ó, não existe. Volta lá.
e there is not, viu? Aí nas outras, ó, pessoal, que vocês vão fazer, observem que aqui é pergunta, tá? Então vocês vão olhar lá naquela telinha onde tem a pergunta, tá certo? Não existem no plural, existem para a pergunta e existe para a afirmação, tá? Só voltar nas telinhas e botar aqui. Número 2. Número 2 a gente tem complete ou coloque there is e there are. Presta atenção aqui, galera. A gente está falando de uma sala de aula que tem vários objetos escolares, né? Então, eu numerei aqui e botei o nome deles em inglês para você lembrar mais rápido, tá? Veja que o número 1 é o whiteboard. Você já percebeu qual é a tradução, né? Que é quadro branco. Muito bem. Então, eu vou botar aqui nas nossas frases there is e there are. Existe ou existem? Vamos ver o primeiro? De acordo com a tela, tá? Eu repeti aqui embaixo menorzinho. Como é que eu digo com relação ao whiteboard com o quadro branco? Eu digo existe ou existem? Perceberam que só tem um quadro, né? Então eu vou usar, ó, existe, there is. E os pencils? Pencils é o número aqui 5, ó. Tem mais de um lápis comum, o lápis grafite. Então a gente vai dizer que existem. Então é there are, né? Na letra B ali, tá? E assim você vai olhando se tem um ou dois. Se tiver um, there is. Se tiver dois, there are. Número 3, marque a opção correta. Você vai olhar aqui, ó. Depois do tracinho, pessoal, da pergunta, a gente vai ver se a palavra que está aqui, ela é singular ou plural. Por exemplo, there, a gente tem red car, carro vermelho. É só um. Como é que eu sei que é singular, pessoal? Porque não tem a letra S na palavra carro, tá certo? Então, ó, there is. E assim você segue olhando se a palavra é singular ou plural, tá certo? Segue para o número 4. Apenas traduzir a tirinha, como a gente já vem fazendo nessas últimas aulas. Veja que eu botei a palavra groceries. Se o Google Tradutor não corrigir, não traduzir assim, vocês traduzem como compras, tá? Tá lá na tirinha. E o número 5, que é a última parte, responda às questões de acordo com a sua tradução da tirinha, tá? Letra A. Quantas sacolas de compras tinham no carro? De acordo com a tradução, você vai saber. Qual dessas frases está na tirinha? There is ou there are? Aqui aparecer, você marca um X. E letra C. Por que as sacolas de compras estão incompletas? Isso aí você vai saber quando você traduzir, não é isso? Muito bem. A gente encerra por hoje. Um abraço para vocês. See you next class.